Olá, bom dia, 43º dia. Adiante sempre, nunca mais para trás, para frente, meu brother, para frente, cara, para frente, minha amada. Hoje a gente está caminhando no sentido correto. Larga é a porta que leva para a perdição, estreito é o caminho que leva a Deus. A gente está nesse caminho estreito agora. Chega de perdição, chega de sofrimento. E a gente, para dizer fim, saber viver as atribulações da vida sem tranqueira, sem porcaria, a gente precisa reconhecer onde a gente é fraco, onde a gente é falho. E nesse processo de autoconhecimento, a gente está vivendo esses dias aí de as buscas nas regiões profundas de nossas almas, de nossos espíritos, né? As curas para as dores maiores, né? Dores às vezes que a gente quer deixar até longe, mas a gente não tem nem ideia de como elas afloram. Quando a gente busca através dos vícios um remedinho para acalantar tais dores, o grampeador caiu aqui, perdão. Tais dores, tais traumas, sabe? São esses pesos, né, que a gente vem comentando, que a gente, não, esse sentimento aqui eu não preciso carregar pelo resto da minha vida. Aconteceu. Perdão, meu Senhor, perdão por isso, sabe? Gostaria de coração me perdoar. Eu perdoo a mim mesmo. Mais na frente a gente vai fazer esse exercício e perdoo também aquela pessoa. E se possível for, perdoar frente a frente, olho no olho. Sabe, eu vim aqui porque eu preciso te pedir perdão por aquilo que eu fiz. A gente vai trabalhar isso mais na frente. Por enquanto, vamos investigar, vamos mergulhar. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir minha riqueza no meu coração. Sabe, é isso que a gente vai fazer. A gente vai mergulhar em nós mesmos, sabe? E hoje a gente vai falar do sentimento de medo. O medo que nos paralisa. Esse medo aí é punk. Mas antes vamos fazer nossa oração inicial. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos à nossa Lectio Divina. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Leitura do livro dos Salmos, segundo Davi. Glória a vós, Senhor. O Senhor é minha luz e a minha salvação. De quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem recearei? Mais uma vez. O Senhor é minha luz e minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? De bate-pronto, a gente já anota na nossa mãozinha que a gente vai viver esse pedaço do versículo durante todo o dia de hoje. A gente anota assim. De quem temerei? Não, de quem terei medo? Aí você lembra, de quem terei medo se o Senhor é a minha luz e a minha salvação? Tá certo? A interpretação desse versículo, ela é muito fácil. Porém, de ser vivida é o mais difícil, né? Se o Senhor é a minha luz e a minha salvação, vou ter medo de quê? Entende? De quem terei medo? Anota aí. De quem terei medo? Interroga. De ninguém. Se o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a gente não precisa ter medo de ninguém. Por isso que, quando a gente for estudar os sentimentos, à medida que a gente for aceitando Deus na nossa vida, meu irmão, eu vou te ser bem sincero, o que estava faltando, você vai perceber isso. O que estava faltando para esses sentimentos era a força de Deus. A força de Deus na sua vida. Obviamente que a gente vai sentindo isso à medida que a gente for avançando. A gente ainda está falando dos sentimentos negativos, né? De rejeição, sentimento de culpa, hoje sentimento de medo, amanhã sentimento de inferioridade. Vamos viver o sentimento de medo hoje, né? O medo é uma reação, sabe? É natural. E ele é bem-vindo. Como assim, Regis?
Mas eu tenho medo de cobra. Opa, dou 2 passos para trás e saio fora. Eu tenho medo do mar. Não sei nadar direito. Esse medo faz com que o quê? Eu não entre, né? Esse medo é bem-vindo, né? Mas existe outro tipo de medo, né? Não, vamos desossar um pouco mais sobre esse medo, né? Para que a gente saiba que não é erradicar o medo, não. Existe um medo que é um medo natural, que é uma defesa do próprio ser humano, nas nossas vidas, né? Por exemplo, um medo mais comportamental, né? Pô, eu tenho medo de andar na contramão, porque senão eu vou morrer, eu vou bater o carro, né? E também porque é uma lei, não é só por causa da multa, né? É um medo que garante a sua própria vida. Usando esse exemplo do mar, eu não vou entrar no mar revolto, sendo sem nadar, porque eu vou morrer. Se a gente não tivesse esse medo, a gente, mesmo tendo esse medo, o ser humano faz um bocado de coisa, né? Aqueles caras que sobem só na mão a montanha, né? Esse cara não tem medo de morrer, não. Eu não vou subir, não. Ali é esporte, né? Mas eu estou dizendo que esse medo natural, esse medo que não me leva a consequências ruins, ele é bem-vindo. Mas o medo, esse sentimento de medo que a gente vai falar aqui, é o medo que nos paralisa, nos deixa paralisados. Sabe, eu tive um probleminha lá atrás, na separação do meu pai, e eu tenho um medo tão grande que isso aconteça comigo, que ele me paralisa. Entende? Eu começo a ficar nervoso quando eu estou perto de uma mulher, quando eu estou gostando de alguém, vixe, sabe? Essas feridas que eu tive lá atrás, a maioria delas é correlacionada à infância, correlacionada a... Quando a gente vai fazer uma terapia, a primeira coisa que qualquer terapeuta faz, pelo menos no meu conhecimento, é investigar o que é que aconteceu quando você era pequeno. Né? Eles têm umas técnicas, obviamente, estudaram muito, por isso que eu reafirmo, caso você sinta a necessidade de fazer terapia, faz lá no final. Eu não vou falar sobre isso mais lá na frente, tá? Lá nas considerações finais. Eu nem fiz ainda, vou deixar... Esse conteúdo, meu irmão, que eu estou fazendo para ti, eu tenho uns apontamentos, né? Eu vou te mandar um mapa mental de tudo que foi falado entre nós durante todos esses 100 dias. Obviamente que tudo que eu peguei para desenvolver aqui contigo, porque não você vai encontrar gente que fala de medo, de rejeição, sabe, de culpa, de inferioridade, basta você entrar aí no YouTube e colocar sentimento de culpa. Mas o nosso material aqui é um material voltado para nós que sofremos da dependência química. O que é que esses medos aqui ocasiona dentro de nós, né? Inclusive, especificamente esse medo de culpa, para nós que somos dependentes químicos, ele se agrava. Nós já temos um sentimento de medo de alguma coisa, né? Por exemplo, quais são os medos que nos paralisam, né? Aqueles medos que, sabe, o medo de... Às vezes o medo da entrevista de emprego. Chega lá, você tem a maior capacidade, é o estudioso, trava. Isso te prejudica. Você começa a ficar nervoso, a suar frio, não consegue falar nada e você perde o emprego porque o outro foi mais desenrolado. Desenrolado não, teve melhor desenvoltura. Às vezes seu currículo era até melhor, mas você travou por conta de medo. Esse é o medo que paralisa. E a gente precisa investigar esse medo, entregar ao nosso Deus todos esses nossos sentimentos negativos de inferioridade que nos puxa para trás, sabe? Sabe, em vez de você ir para frente, pronto. Nos deixa aqui, ó, acuado, no cantinho da sala, no cantinho do quarto. Não, estou bem aqui. Eu me sinto seguro aqui, eu vou ficar por aqui. Negativo, você é meu irmão, é filho de Deus. Vai botar a cara na câmera agora, rapaz. A gente não precisa ser assim, a gente não precisa viver assim. Mas, Regis, eu sinto, fobia, sabe? Medo de escuridão, medo da morte, medo de aranha, esses medos assim que paralisam o sujeito. E isso pode causar o quê? Uma paralisação. Você não caminha por conta de tanto medo.
Aí você tem medo da série de coisas. Tem gente que tem fobia, né? O coração acelera, sabe? Puta merda, sabe? Aquele medo claustrofóbico, sabe? Tem pânico. Isso tudo é correlacionado ao sentimento de medo. E assim, as drogas, elas potencializam o medo, sabe? Porque quando você começa a usar aqui, tá tudo tranquilo. No meu caso foi assim, usava para ir para farra, usava para numa boate, ia, sei lá, com os amigos para um forró, pagodezinho que tinha na juventude, levava só uma petequinha aqui dentro do bolso, pum, ninguém nem percebia. Mas com o tempo, cara, com o tempo isso se transformou num verdadeiro terror, principalmente por conta da cocaína. A gente começa a consumir em excesso e vai dando aquelas paranoia e o medo, ele aflora muito. Eu lembro, às vezes, quando eu voltava do bar já queimado, cheio de álcool, entrava no quarto, trancava o quarto, começava a cheirar a cocaína, aí começava a vir a paranoia, o medo, que você fica vendo as frestas assim, acha que é a polícia, acha que o pessoal escuta um barulho, ixi, alguém entrou dentro da casa, se você vê uma luz, você acha que é, sabe, uma paranoia infernal. E o medo do demônio, não sei você, mas eu... às vezes assim o corpo se arrepiava, eu achava que era alguém me tocando. Em algumas vezes eu acredito até que tenha sido, né? Teve uma vez que eu tive um orgasmo, sabe? Achando que tinha um demônio fazendo sexo comigo. Isso tudo é paranoia, medo, sabe? Você passa a ficar meio com confusão mental mesmo, sabe? E esse medo, ele provoca ansiedade, né? Às vezes você tem um medo, não é um medo assim como aqueles que causam pânico, mas é um medo que te deixa ansioso e você acaba se atropelando, entendeu? Acaba botando o carro na frente dos bois, né? Sua muito. Nem eu até hoje. Eu tenho reflexos ainda disso. Sou um cara acelerado, ansiedade. Mas assim, eu quero acreditar que dentro aqui, sabe? Dentro do que Deus tem me mostrado, através da cura e libertação, primeiramente a gente precisa aceitar que está precisando, identificar e dizer, realmente eu tenho esse sentimento de medo por uma ruma de coisa aqui, por isso, por aquilo. Né? Identificar, lembra que um vai complementando o outro. Você pode ter um sentimento de culpa que vai te metendo um sentimento de medo e aí as coisas começam a encontrar assim, sabe, as causas, a gente precisa encontrar as causas mais profundas, né? Investigar. Às vezes, eu não estou lembrado o que foi que aconteceu. Inconscientemente acontece essa série de coisas que você está falando, eu me reconheço e me vejo nisso aí tudo, mas eu não tenho. Aí você entrega isso para Deus, tá? No momento de oração que a gente vai fazer, um pouquinho mais na frente. Mas tenta puxar da memória. Se tiver espaço, conversa com a sua mãe. Mamãe, vem cá, aconteceu isso aqui. Aconteceu alguma coisa grave aqui quando eu tinha 2 anos de idade. A senhora desejou o aborto quando eu nasci. A senhora me queria como filho. Teve aquelas depressão pós-parto que você tentava me evitar. Sabe, para tudo isso pode ser um sentimento de rejeição, de medo, um sentimento de culpa que vem lá de trás, que você não lembra ainda, mas que aconteceu. Eu levei alguma surra, eu caí, eu bati a cabeça. O que aconteceu nessa interface da minha infância que eu não lembro, né? Procura voltar assim, sabe, em oração, né? Mas procura ver qual é a tua última lembrança, né? E vem seguindo esse caminho. Com todos esses sentimentos que a gente vem conversando, faltando ainda um de inferioridade, né? E a gente vê, é interessante, né? Que na própria palavra de Deus, na Bíblia, a palavra não temas, ela existe com muita frequência, sabe? Se a gente for procurar, tem mais de 300 citações, não temas, não temas, não temas, não temas, não tenhais medo. A gente leu hoje, né? O Senhor é minha luz e minha salvação. A quem vou temer? A quem temerei? Olha o que está escrito aí na sua mão hoje, né? De quem terei medo? Né? Porque o medo, ele paralisa o ser humano, ele nos puxa para trás. E isso aí é um prato, né? É uma sopa, né? Pro nosso inimigo.
né? Não é inimigo de Deus, não. Não intitula o demônio como inimigo de Deus, não, porque Lúcifer não chegou nem perto. Lúcifer, quando disse assim, vou ao trono de Deus, São Miguel botou ele para baixo. Pegou a espada e puf na cabeça dele, desce. Quem como Deus? Ele não chegou nem perto. Quem botou Lúcifer para correr do céu foi um arcanjo, que hierarquicamente bem menor que ele, mas com a força de Deus ele botou para debaixo. Aí para onde foi que ele desceu? Lúcifer e os demônios? Para a terra. E o pecado original vem de onde? Dos demônios, né? Então assim, não é ver um demônio, sabe, gente? Nesse demônio, eu já falei isso lá atrás, mas vou rememorar aqui. Não é esse demônio que vai entrar de tridente, cauda, sacudindo, sai, com a língua, como a gente vê retratado, né, desenhado. É esse que te aprisiona, através desses sentimentos o resto da vida, entendeu? Aí você se sente culpado, se sente rejeitado, se sente medroso, taca o pau na droga e pronto. Acabou a vida do sujeito, cara. Tem gente que fica a vida toda pum, 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 como eu vejo, né? Como eu fui, né? Primeiramente eu tenho que me enquadrar nisso. Esse programa, ele surgiu de coisas e fatos que aconteceram comigo, né? Entendeu? Então assim, muitas vezes a gente vê também, né? Na vida, sem querer julgar ninguém. Mas tem gente que, por exemplo, aqui no meu prédio, eu desço ali embaixo que eu digo ali naquela regiãozinha, né? Todo prédio embaixo não tem a padaria, tem um mercadinho, tem um barzinho, né? Tem um barzinho ali, a pessoa assiste jogo lá, ou do Ceará, ou do Fortaleza, mais do Ceará, porque o dono é Ceará. E às vezes eu vejo lá, sabe? Tem meia dúzia, às vezes até mais, de senhor e senhora, que eu vejo que bebe quase todo dia. Preso ao álcool. Entendeu? Não estou querendo julgar ninguém não, pelo amor de Deus, não é isso. Mas preso ali a algum sentimento de culpa, algum sentimento de frustração, de rejeição, de medo, de que aconteceu e somente bêbado, somente aquilo ali. Sabe, quando tá lá com os amigos, que a mesa tem 1, 2 e 3, aí a conversa, e o cara acha que aqueles momentos felizes bebendo é tarde bem com a vida. Chega em casa, tá merda, altas horas de depressão, porque a bebida acabou, o dinheiro também tá pouco. Chega no final do mês, não consegue beber com a mesma intensidade do começo, porque o dinheiro vai miando. Aí o cara fica irritado, trata mal as pessoas, não dá bom dia para ninguém, como eu vejo. Gente ranzinza quando tá bem, mas gente boa quando tá bêbado. E eu fui assim, você foi assim, entende? Por conta de que? Disso aqui, cara, no dia que você sentir paixão pela vida, olha entrando o módulo 2, né? No dia que você sentir amor, né, pelos pássaros, amor pela pessoa que está do seu lado, sabe? Tudo te faz feliz. Aí, meu irmão, você vai ter nojo disso aí. Entendeu? E assim, você vai perceber, acho que eu já posso ir dizendo isso aqui, já te direcionando para esse caminho, a partir desse terceiro dia aqui, que à medida que a gente vai conhecendo Deus, à medida que a gente vai deixando que Deus faça morada nas nossas vidas, na sua vida especificamente, esses sentimentos eles vão se dissipando. Porque vai ser fácil para você liberar o perdão. Porque o amor faz isso por você. Você se torna uma nova pessoa. Sabe? Essa vida nova em Jesus nos faz ser similar a Ele. Né? E aí Deus, você age como o pai. Lembra que o filho é o reflexo do pai, como eu já falei algumas vezes? Se o pai bebe pra caramba e o filho passa a vida toda vendo o pai bebendo pra caramba, o filho, quando chegar com 12, 13 anos, o pai vai ser o primeiro a encher o copo dele de cerveja. Entendeu? As outras coisas também. Se o filho vê lá o pai fiel a Deus, o pai que gosta, o pai que ama, o pai que é atento às coisas, às artes, né? Que o pai que, sabe, o filho vai seguir teus passos. Então assim, se hoje você está abrindo brechas para Deus, encheu o coração de amor, você vai ser reflexo dele, a sua imagem e semelhança, mas também nas ações, na personalidade, sabe? Então, por isso que a gente fala que Jesus, ele é médico e é medicamento. Ele é doutor e é solução, sabe? E é médico
e remédio, sabe? Ele é o doutor que te receita o remédio certo, né? Ele é o Deus que te mostra o caminho correto. Olha, mais uma vez, a gente vai continuar sentindo algumas revés da vida, a gente vai discutir às vezes com alguém. Você não vai virar um anjo da noite para o dia não, entendeu? Só que você vai ser uma pessoa que sabe reconhecer que está certo e que está errado, que foi longe demais, sabe? Que falou mal, né? Que agiu mal com a pessoa, mas foi lá e pediu desculpa e fechou, né? Fechou aquele problema com ela. Você não pode sair daí deixando os problemas tudo aberto, que aí vira sentimento de culpa, vira sentimento de medo, vira sentimento de rejeição, ok? Então assim, vive isso durante o dia de hoje, né? Não é viver o medo, é identificar quais os medos, quais as paranoias, né? Que a droga exacerbou, né? Que te deixou, né? De certa forma, às vezes você está preguiçoso, aí vem lá os defeitos de comportamento, defeito de caráter, né? Às vezes você está inseguro, né? Lembra lá? Volta lá, cara, você tem um material lindo na mão agora. As coisas vão fazer sentido para ti, entendeu? As coisas você não sabia sair, que eu ouvi muitas vezes assim, já tentei de tudo para sair da droga, eu nunca consegui. Por quê? Porque nunca aceitaram isso que está sendo proposto aqui. Aceitar a Deus, aceitar os defeitos de caráter, compreender mais o amor, o que é que o amor pode ser, né? Através daqueles 10 passos que levam ao amor, compreender esses sentimentos, alguma coisa que aconteceu não fechou lá atrás, reflete aqui no futuro, né? Liberar o perdão, sabe? Essas coisas. Então assim, às vezes a pessoa diz, já tentei de tudo, não tentou ainda, né? Na realidade parou onde dói mais, porque se reconhecer nisso, dói um bocadinho. Dói, meu irmão. E daí? Vai doer, vai passar. Você vai achar um médico de madrugada que vai dar anestesia e vai arrancar teu dente. E aí você vai voltar para casa sem dor de dente, sem dor da alma. Amém? Então, nos vemos amanhã. Amanhã a gente vai falar sobre sentimento de inferioridade. Tá bom? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém? Estou muito feliz por você.